Olá, o Money conversa hoje com a Flávia Bittencourt, ela é sócia da Parmais, empresa de gestão de investimentos. Vamos bater um papo aqui sobre sucessão patrimonial. Tudo bem, Flávia? Obrigado pela visita. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Obrigada, Flávia, Lucas. desculpa. Flávia, esse é um tema, esse planejamento sucessório, sucessão patrimonial, é um tema muitas vezes espinhoso. Por quê? Porque as famílias, no modo geral, elas não gostam muito de falar sobre patrimônio e dinheiro e finanças. Acha que é um assunto que vai gerar conflito, porque demonstra que está interessado em alguma coisa, prefere cada um esconder e não entende o quanto não falar gera mais conflito, né? E aí, às vezes, quem é o dono do patrimônio fala, depois que eu for, eles que resolvam. Mas não é bem assim, né? Isso implica em várias questões por gerações, inclusive. Aquela coisa, o combinado não sai caro, então melhor deixar alinhado, melhor estrutura, de acordo com os interesses de quem é dono do patrimônio, preservando quem deseja preservar. Então, a gente pode falar que ainda existe um tabu, tanto em relação à morte, quanto não parecer ser uma pessoa interesseira. Exatamente. Existe, ainda existe. E tem algum momento específico para começar a pensar no planejamento? Olha, o momento é assim, de acordo com a família tem um patrimônio, né, um casal, enfim, tem sempre que pensar nisso. Casou, tem que pensar, né, porque existem várias situações, por exemplo, não é o regime de casamento só que, separei, meu patrimônio vai ser dividido de acordo com o regime que eu escolhi, mas em caso de morte isso muda. Então hoje, mais do que nunca ainda, a gente está vivendo mais, as pessoas têm mais de uma relação, não só um casamento, filhos de outros casamentos. Então é importante, já no momento que se a pessoa começa a construir uma família, pensar o que ela deseja, porque é um acordo, né? Então, se a gente vai construir um patrimônio, como é que vai ser daqui para frente? Se eu não estiver aqui, o que eu quero para você? Né? Como que eu quero que fique o meu patrimônio? Porque isso é pensar naquela pessoa que está com você também. Então, vai gerar um estresse, então o que eu posso fazer para não gerar esse estresse, para ter uma economia, porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. E com quem fica, né? E com isso o patrimônio vai dilapidando, os custos são maiores, tem um estresse, algo que se desenrola e que pode ser visto antes. Então, vamos lá. Você falou aí que muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar. Por onde começar? Por onde começar? Então, vamos lá. Primeiro, a família, ela tem que fazer um planejamento financeiro pessoal. O que é isso? Um levantamento do que ela quer para a vida dela, onde ela está hoje e aonde ela quer chegar, né? Então, ali ela vai estruturar, o meu patrimônio eu considerando viver durante 100 anos. A gente está vivendo mais, vamos ser otimistas, né? Eu vivendo 100 anos, como é que meu patrimônio tem que se comportar, o que eu quero deixar para os meus filhos, para minha esposa, o que aqui eu preciso estruturar. Então, o primeiro ponto é ele fazer um planejamento financeiro para definir como ele quer chegar na independência financeira dele, porque a partir daí, primeiro, a pessoa tem que pensar nela, né? A gente vê muito brasileiro, latino, tem muito essa cultura de querer deixar tudo para os filhos. Na realidade, os filhos devem usufruir daquilo que sobrar, mas o patrimônio quem construiu que precisa usufruir, né? A gente já vê situações assim de herdeiros com 18 anos e torra tudo que foi construído pela família. Então, a gente geralmente protege quem construiu. A partir disso, pensar em contratar um planejador financeiro, claro que sempre tem um advogado tributarista, um contador, porque é uma composição. Ali para ajudar ele a definir como que ele quer fazer isso, né? Quais estruturas que ele vai usar, tamanho do patrimônio. E tem muito, assim, que idade pensar. Quando você tem ali 50 anos, até, você tem muito ainda para viver. Então não tem por que já deixar uma estrutura desenhada, vamos passar os bens já para o nome do filho. Você não sabe ainda se vai querer vender, se não vai querer vender, amarra. Então, para isso, fazer um testamento, né? Fazer uma estrutura, se tem muitos imóveis, uma administradora de bens.
Então, o momento para iniciar é fazer um planejamento financeiro pessoal. O que eu quero para a minha vida daqui para frente? E o que eu tenho de estrutura? Um levantamento mesmo do patrimônio. Dentro disso, falando especificamente da Par Mais, em que momentos vocês entram? Qual que é a atuação específica de vocês? A Par Mais entra no início, nessa questão de, às vezes a gente recebe clientes que falam, eu tenho muitos imóveis, quero fazer uma administradora de bens e já deixar as cotas para os meus filhos. E daí a gente vem antes, entendendo essa pessoa, vendo o que faz sentido ela manter ou não manter, se já faz sentido passar em vida ou não e que tipo de imóvel faz sentido passar em vida, né? Montar o planejamento financeiro dele de acordo com uma estrutura que gere economia tributária, legalmente, né, para ele e que depois, no pós-morte, isso gere uma economia e esteja estruturado. Só quem passou por uma situação dessa, na realidade, a maioria dos clientes que a gente recebe é porque alguém viu alguém passar, um parente, ou mesmo aconteceu um caso, meu pai faleceu e eu não quero, né, minha mãe não quer que aconteça a mesma coisa como foi com meu pai. Então, a gente entra no início. Essa parte de desenhar a estrutura financeira melhor para a família. Muitas vezes essa sucessão é associada com a morte, testamento e outros exemplos. Mas isso também pode ocorrer em vida. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Pode. Por exemplo, eu quero já uma estrutura sucessória em vida, até para ter melhor governança, enfim, principalmente quem é empresário, né? Porque tem as empresas e às vezes o seu herdeiro não pode assumir a tua empresa, então vai pactar um negócio. Que estrutura que pode ser feita para isso? Se a empresa for vendida, né? Se é grande, você pode fazer um fundo de investimento e participações que você pode colocar todo o teu patrimônio ali. E o objetivo do fundo é administrar, gerir, vender as empresas, ter participação. Então, ali eles conseguem concentrar. Então, tem várias outras estruturas também que podem ser feitas em vida, que já antes até dos filhos, eu não sei com quem meu filho vai casar, então eu prefiro fazer uma cláusula que não comunica com o cônjuge do meu filho, né, para preservar o que eu estou fazendo de estrutura agora, porque se depois eu faltar, começam as brigas. Enfim, a gente sabe como funciona, né? Então, tem várias outras estruturas em vida, por exemplo, um fundo exclusivo de investimentos. Eu já posso fazer um fundo, que é um CNPJ próprio, pode ser eu, meu marido e meus filhos, eu já distribuo as cotas ali. É uma empresa com o objetivo de gerir investimentos. Dentro disso, eu já posso definir quem que fica com o quê, né? E se eu faltar, vai para inventário, mas eu posso continuar gerindo o fundo. Então, não perde tempo, não fica parado e não desvaloriza, né? A desvantagem disso é o custo. Então, tudo vai depender da complexidade do patrimônio. Um patrimônio menor tem estruturas menores. Patrimônio maior, mais complexidade. Qual que é a sua avaliação sobre a evolução desse cenário? As famílias têm buscado mais informações, têm tido essa maturidade de discutir essa sucessão com o titular, o chefe da família vivo ainda? Tem tido, sim, mais procura em relação a isso, tem se falado mais, inclusive porque o ITCMD, né, o Imposto sobre Doação de Causa-Morte, tem se falado até no governo que vai subir. É muito barato se for comparar com o resto do mundo. Aqui no Brasil é por estado, né, por região, de 4% a 8% esse imposto. E tem se falado em tributar 20%. Nos Estados Unidos é 40%. No Japão também. Então, até essa cultura de deixar patrimônio ser mudada. E por isso que agora tem tido até bastante busca. Falando agora um pouquinho mais de conflitos, quais são os principais impasses e por que muitas vezes acaba sendo judicializado? Os principais conflitos são definir o que vai ficar para cada um e por quê. E a pessoa entender que quem vai receber é um direito, mas não é uma obrigação de quem tem o patrimônio deixar. Né? A pessoa, os principais conflitos é porque um acha que quer, por exemplo, acontece muito até, isso não é só para causa-morte, é em separação também, né, de bens. Casais se separam, geralmente
se sei lá, o marido traiu ou a esposa traiu, tem a casa de praia. Não, eu quero ficar na casa de praia porque eu não quero que ele vá ou ela vá com a outra pessoa naquela casa. Não avalia as questões racionais, coloca muito o emocional. Então, os principais conflitos vêm muito disso. Da pessoa não analisar friamente o que é importante para ela financeiramente, né? E também, os pais, né? Não, na minha empresa eu quero que você que assuma, e a pessoa não quer assumir. Então, quando acontece, não é aquilo que quer, vende por qualquer valor, enfim. Então, os conflitos são muito da família conversar o que é vantagem para a família. Então, muitas vezes, o importante é colocar o lado racional à frente do emocional. Por isso que ter um profissional mediando ajuda a refletir nisso. Porque né, finanças comportamentais fala disso. A gente, na pessoa física, a gente coloca muito o nosso emocional. Numa empresa, você toma decisão racionalmente. A empresa precisa ter corte, vai ter corte. Precisa agir desta maneira, eu vou agir porque eu estou pensando no resultado da minha empresa. Com a gente, com as finanças pessoais, a gente age de outra maneira, inconscientemente. Então, sim, tem que ter é bom ter um mediador para trazê-los para o racional. E isso a gente está falando num cenário no Brasil que boa parte, se não a maioria das empresas, são empresas familiares, né? Exatamente. Por isso que eu tenho buscado muito as empresas buscado ter uma governança, porque é até mais saudável para a empresa. As empresas que têm uma boa governança, até as empresas familiares estão buscando, os retornos são melhores. E a gente, obviamente, precisa falar das consequências, pensando nesse patrimônio familiar. Quais são as consequências de uma judicialização de um processo que se arrasta por anos? Então, você ficar com os bens presos e você não poder movimentá-los, você perde rentabilidade, ele desvaloriza, né? Você ficar com um patrimônio que não faz mais sentido para você quando você receber aquilo, né? E só te gera custo. Então, isso também é um impacto ruim de não ter um acordo, de demorar e ter brigas e não ficar claro. Na grande estresse na família, acho que esse é o principal, brigas desnecessárias, né? Que acaba às vezes família se separando, enfim. Eu acho que isso é o mais importante. Então, gera mais tranquilidade para a família, né? Não só do aspecto financeiro, mas muito mais emocional, saudável. Flávia, para a gente encerrar essa conversa, então, eu queria que você deixasse uma dica. O que você pode falar para as famílias que ainda estão ignorando esse assunto? A minha dica é a pessoa entender que o patrimônio dela é o financeiro, mas que é família e que eles precisam conversar. Dinheiro, questões patrimoniais precisam ser faladas. A família precisa conhecer essa estrutura, né? Isso faz parte, porque para evitar realmente esses conflitos, para elas entenderem o que vai impactar no futuro delas lá na frente. Acontece de ser um evento de pessoa falecer, ter que fazer o inventário ou estar com o imóvel e não ter nem dinheiro para poder pagar isso, né? Então, como é que se prepara para isso? Que estruturas que pode usar para isso? Tem várias. Vale a pena eu fazer uma previdência privada para um primeiro momento, a minha família? Então, assim, às vezes se a esposa não trabalha ou o marido tem uma renda menor do que a esposa, quem for primeiro, o que vai impactar na vida dessa pessoa? Estudos mostram que para uma família se reestruturar após a morte da principal fonte de renda, demora 7 anos. Então, em 7 anos, né, olha o que pode acontecer na vida dessa pessoa se ela não estiver com isso preparado. Então, é bom, sim, se informar, buscar conhecer as estruturas que existem, começar, hoje em dia tem tanto material na internet, conversa com o seu cônjuge primeiro, né? Porque faz parte, isso é importante. Então, só para finalizar, o primeiro passo é isso, é conversar dentro de casa. Exatamente. Aceitar tudo antes dentro de casa e depois procurar uma ajuda profissional. Flávia, muito obrigado pela gentileza em esclarecer nossas dúvidas. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela atenção e até a próxima.